Senhoras e senhores, boa noite. Está entrando no ar mais um Universidade e Comunidade, um programa produzido numa parceria entre a Universidade Federal de São Carlos, Campus Araras, e a Câmara Municipal de Araras, no estado de São Paulo. Estamos aqui todas as sextas-feiras às 19h30 pelo NET TV, canal 4. Você pode nos acompanhar também no YouTube. Acesse youtube.com.br, digite Universidade e Comunidade, ou você pode também nos acompanhar pelo facebook.com.br/Universidade e Comunidade. Acesse, dê sua opinião, manifeste-se e nos ajude a fazer um programa cada vez melhor. Esse é o nosso programa de número 20, que pode ser comentado lá no Facebook. Esse é um projeto da universidade, conforme eu disse, com o objetivo de fazer com que os projetos de extensão, o trabalho que a universidade faz, fique mais próximo da sua comunidade, onde ela está inserida. Esse nosso programa de hoje é um pouco diferente. Nós teremos duas entrevistas e nós faremos um intervalo e depois desse intervalo teremos a segunda entrevista. Hoje está conosco a professora Isabela. Isabela, tudo bem? Boa noite. Tudo bem, boa noite a todos. É um prazer tê-la aqui novamente e receberemos a professora Roberta Nocelli. Roberta, tudo bem? Boa noite. Tudo bem, Josualdo, boa noite, Isa, boa noite a todos. Então tá. Nós vamos para o nosso destaque da semana. Hoje quem fará o destaque é a professora Isabela. Eu ficarei apenas para fazer os comentários. Bom, é a segunda vez já, né? Semana passada a gente já falou um pouquinho sobre a dengue e para reforçar a questão da problemática que a nossa região está vivendo, a gente pode dizer que Araras está meio ilhado, né? Então parece que todas as cidades da região estão com um surto e que a Secretaria de Saúde de Araras também está prevendo um surto aí nos próximos 20 dias. Então, para redobrar os cuidados, as pessoas tomarem bastante cuidado, olhar bem dentro de casa e nos quintais aí, esvaziar qualquer possibilidade de criadouro do mosquito, água parada. E tomar muito cuidado com as crianças que estão indo para a escola, principalmente no diurno, né? Para irem, existem algumas recomendações para que elas vão de calça para a escola, meia, e também para usar repelente aí, quem não for alérgico, para que a gente possa aí tomar a prevenção, né, para que a dengue também não se espalhe. Eu acabei de ver hoje, Sorocaba, por exemplo, está com 9.500 casos. 9.500? Confirmados. Que coisa impressionante. Então, aqui na região está bem complicado, né? Na nossa região, em Mogi Guaçu, Mojimirim e Itapira também, nós não temos nem como confirmar mais os casos de dengue, porque não existem mais kits para fazer o teste, tamanho o número de casos que tem na cidade. O que eu fico me perguntando é por que esse ano especificamente houve esse aumento tão expressivo, exponencial até. Obviamente que isso tem uma relação com esse problema, e todo mundo concorda com isso, com esse problema que nós estamos vivendo de crise hídrica, né? Que as pessoas passaram a utilizar mais depósitos improvisados em suas casas. Mas será que seria só isso mesmo? Até onde vai o papel do poder público e das pessoas, né, do cidadão comum, em relação a esse tema, porque ano após ano nós temos muito problema em relação a essa epidemia, vamos dizer assim. Eu me questiono também um pouco do nosso papel, né, assim, onde que a gente, quanto cidadão, universidade, né, também, e quanto universidade também, né, como cidadão e como universidade, né, onde que a gente se encaixa nisso tudo. Em Araras nós temos 3 universidades, mais a faculdade municipal, né, e como que essas discussões estão sendo feitas, né? A gente também está colaborando com essa questão para diminuir o problema. Rio Claro também está com um problema sério, nós temos uma grande universidade lá. Então, como que fica essa questão, né? Exato. Você aí em casa, tomem cuidado, ajude, porque às vezes esse depósito que você tem em casa pode não lhe vitimar com relação a esse problema, pode vitimar o vizinho. Então, todos nós, se não houver um trabalho coletivo, não terá controle em relação a esse problema. Tá ok? Podemos seguir adiante? Então, nós recebemos agora para a entrevista da semana a professora Roberta Cornélio Ferreira Nocelli, que é de Mogi Guaçu. Mogi Guaçu. Mas nascida em Poços de Caldas, eu sou mineira. Minas Gerais. Eu achei que você tivesse morado mais tempo em Poços de Caldas. Não, só 1 ano de vida só. Uma bela cidade do sul mineiro. Eu também gosto bastante. Graduada em Biologia na Universidade Metodista de Piracicaba, fez doutorado direto em Ciências na Unesp de Rio Claro, na área de Biologia Celular e Molecular, e atualmente é professora na Universidade Federal de São Carlos, na área de Biologia Celular e Molecular, e trabalha com abelhas nativas, que é o tema da nossa entrevista hoje. Roberta, o que são as abelhas nativas do Brasil? Toda vez que nós falamos em abelhas,
todas as pessoas pensam na abelha de mel, que é conhecida como abelha de caixão, abelha melífera, que é a Apis mellifera, que é uma abelha abundante no Brasil, na verdade abundante em toda a América, mas que foi introduzida, não é uma abelha naturalmente existente aqui. Na verdade, nós somos o país mais diverso em espécies de abelhas no mundo. Nós temos aí mais de 2.000 espécies já descritas e temos muitas abelhas de diferentes tipos, diferentes comportamentos, que são extremamente importantes para a gente em termos de polinização, para a produção de alimentos, para a polinização das matas nativas e que, infelizmente, são desconhecidas. Roberta, explica um pouquinho melhor para o nosso telespectador o papel da polinização da abelha, como que acontece essa interação entre a planta e as abelhas? Boa parte das plantas, elas precisam de ação externa para que a polinização ocorra, ou seja, a transferência do grão de pólen da parte masculina, da mesma flor ou de flores diferentes, para a parte feminina. E boa parte delas não conseguem fazer isso sozinhas, simplesmente por autopolinização. Elas precisam de agentes externos, que pode ser o vento, pode ser a água, mas principalmente polinização animal. Se a gente for considerar a polinização animal, 70% de tudo isso é feito pelas abelhas, por diferentes espécies de abelha, que é um valor considerável. E boa parte dessa polinização não é feita pela abelha que a gente conhece, que é essa abelha melífera, mas principalmente por abelhas brasileiras. E tem uma coisa que é mais interessante ainda, as nossas abelhas muitas vezes são especializadas, então tem espécies de plantas que são polinizadas unicamente por espécies específicas de abelhas. Então só aquela espéciezinha que é capaz de polinizar, porque o corpo dessa abelha, ao longo do processo evolutivo, ele está adaptado. Então o formato se encaixa com o formato da flor, o tamanho do corpo para poder coletar o alimento. Então é biologicamente muito bonito porque elas casam, né? E isso é importante, manter essas abelhas para que a gente possa manter a diversidade vegetal. Então nós podemos dizer até que se uma determinada abelha deixar de existir, aquele vegetal também poderá deixar de existir. É verdade isso? É verdade isso e vice-versa também. A gente tem várias, na verdade, infelizmente, nós acreditamos que algumas vezes isso já aconteceu. Já aconteceu. Que nós temos abelhas que foram exterminadas no sentido de que perdemos áreas de nidificação pelo desmatamento, nós não temos mais onde essas abelhas fazerem seus ninhos. E não tendo a abelha, as plantas não conseguem ser polinizadas ou a polinização é muito pobre. E isso vai fazendo com que ocorra um decréscimo dessas plantas. A gente tem menos indivíduos e isso pode levar à extinção. O contrário também é verdade. Por exemplo, no Nordeste, a gente tem uma espécie de abelha que só nidifica, isso é muito interessante, no tronco de um único tipo de árvore da caatinga. E aí eles usavam muito, porque o homem também gosta desse tipo de madeira, não são só as abelhas, e eles usaram para fazer cerca, para construção, para fazer carvão, e a gente estava perdendo essa espécie de abelha porque ela não tinha mais onde nidificar. Pode ter qualquer outra árvore, mas ela só nidifica nela. Olha que interessante. Então, depois da polinização, só para todo mundo entender, ali onde era a flor é que vai se formar o fruto da planta. Exatamente, isso só acontece nesses casos por ação das abelhas. Existem situações em que as plantas não precisam necessariamente das abelhas, mas tem vários estudos que mostram que se as abelhas estiverem presentes, visitarem, fizerem essa transferência que eu disse, os frutos são melhores, maiores, mais bem formados, com maior número de sementes. Então, mesmo que ela não seja essencial para a polinização, para vários outros tipos de plantas e muitas culturas que são importantes para a nossa alimentação, elas vão fazer com que a produção desses frutos seja muito melhor. Então nós estamos falando de dois caminhos, né? Sim. Um no que tange aos frutos, né? A produção deles, a qualidade desse material, e o outro a própria produção do mel, não é isso? No que tange às abelhas nativas, isso é importante também, a produção de mel? É importante. Nós temos dentro das abelhas, as abelhas que são sociais, que são como a Apis mellifera, que todo mundo conhece. Todo mundo sabe que tem a rainha, que tem as operárias, tem grande produção de mel. Nós temos espécies nativas que também funcionam assim. Você tem a colônia, tem rainha e tem produção de mel. Por sinal, vários estudos mostram que o mel da jataí, que é o mais conhecido, por exemplo, tem muito mais propriedades medicinais do que o mel de Apis mellifera. Outras abelhas também produzem mel com qualidades melhores também. Só que elas são pouco conhecidas
E devido ao tamanho diferenciado, uma colônia de apis tem em média 50 mil indivíduos, uma colônia de melípona, por exemplo, que é uma abelha brasileira, tem 400 indivíduos, 500 indivíduos. Então não produz quilos, toneladas de mel como o apis produz, mas produzem mel, essas abelhas, que são chamadas de abelhas sem ferrão, ainda elas têm essa vantagem, que são medicinalmente muito melhores. Só que 80% das nossas abelhas não são de colônia, não formam colônia, não têm rainha e também não produzem mel, mas são importantes para a polinização. E como você observa a questão da relação aí da agricultura e da questão dos inseticidas e como isso tem impacto nas abelhas? Boa parte do nosso trabalho desenvolvido aqui no CCA-UFSCar é estudando essas relações. Porque a gente tem 2 pontos que são certos. É extremamente importante conservar essas abelhas, mas a agricultura é extremamente importante para nós. Então, como que a gente pode tornar essa convivência amigável? Então, boa parte dos nossos projetos tem visado estabelecer métodos de manejo, tanto das abelhas quanto de diferentes culturas, para que isso seja compatível. A questão dos inseticidas, o próprio nome diz inseticida mata inseto, é para controlar insetos e as abelhas são insetos. Mas existem, a gente já tem resultados mostrando que existem possibilidades das duas atividades econômicas conviverem. Então, a gente tem procurado evitar o contato direto, evitar os casos de mortalidade, que inclusive aqui em Araras já aconteceu um caso, ou 2, se não me engano, foi noticiado, saiu nos jornais, em reportagens da televisão, em grande mortalidade de abelhas. Então, a gente tem procurado evitar isso com um manejo diferente e conversa. Colocar tanto os agricultores que usam, que têm necessidade de controlar alguma praga e usar o inseticida, junto com apicultores e meliponicultores que querem criar suas abelhas, produzir seu mel e usar essas abelhas no serviço de polinização. Aqui no estado de São Paulo nós vivemos uma crise no setor cítrico, né? No setor de produção de citros, e eu acredito que isso deve estar se refletindo sistematicamente, contundentemente sobre o sistema de criação de abelhas, né? Porque tem diminuído a atividade de citricultura, pelo menos no eixo da Anhanguera e Washington Luiz, aqui mais próximo de onde nós estamos. E você tem ideia de como é que isso está se comportando? Está acontecendo um fenômeno migratório, diminuição de algumas espécies? Bom, na verdade, citros, basicamente, eles usam apis mellifera para fazer a polinização. Inclusive, é uma das poucas culturas em que se usa fazer polinização manejada, que é levar as abelhas para dentro da cultura, porque o mel de laranjeira é um mel muito apreciado. Então, se leva as abelhas para dentro dos laranjais para favorecer o processo de polinização, apesar da laranja não ser dependente disso. O problema está nas áreas de preservação que estão no entorno dessas culturas. Mas aqui, o fato da gente ter diminuição das áreas de citros, quem está avançando nessas áreas é a cana-de-açúcar. Então, um dos nossos projetos de trabalho é na harmonização da cultura de cana-de-açúcar, que não é dependente, não precisa de abelhas, e que as abelhas visitam exclusivamente na época do corte, com a produção de mel e com o convívio com a apicultura. E esse projeto visa realmente estabelecer a comunicação para que o manejo da cana, quando necessário, não afete essas abelhas. Mas elas estão ficando restritas aos remanescentes de mata que a gente tem nessas áreas. Tá. Ok. Assim, a gente tem algumas informações, eu não sei se é lenda, na verdade, que a maioria das abelhas africanas foram introduzidas aqui na região por causa de um problema que teve na Unesp de Rio Claro. Você sabe um pouco dessa história? Estudou na a famosa lenda urbana. Eu também estudei em Rio Claro, por isso assim, a gente ouvia muito, né? É que, na verdade, assim, hoje nós não temos mais abelhas africanas nem europeias naturalmente nos apiários. Só se você mantiver isso artificialmente. Hoje o que a gente tem na América inteira é um híbrido que é chamado de abelha apis mellifera africanizada. Ela nem tem nome de subespécie porque a gente nem sabe que mistura que existe em cada lugar. Ela é uma abelha extremamente adaptada e é o que faz a nossa apicultura hoje, que só não gosta de inverno. Então ela desceu, fez a colonização até o meio da Argentina e parou no frio, e até a metade mais ou menos dos Estados Unidos também foi bloqueada pelo frio. Então, nesse intervalo, a gente só tem hoje a abelha africanizada, que é o resultado de um híbrido mesmo, que começou em Rio Claro, é verdade. Mas começou porque nós tínhamos abelhas
de origem europeia aqui no Brasil, que foram trazidas pelos imigrantes italianos e pelos imigrantes alemães, que chegaram aqui no Brasil e acharam aqui muito quente. Então elas eram pouco eficientes na produção de mel, por causa do calor. Então a ideia do governo brasileiro foi fazer uma seleção, né? Procurar abelhas que fossem adaptadas ao calor e tentar fazer cruzamentos controlados e fazer uma seleção. Mas eles queriam tudo de bom, né? Eles queriam abelhas mansas, porque as europeias são mansas, você não precisa de roupa de apicultor, não precisa de nada para trabalhar com elas, mas que fossem adaptadas ao calor e fossem boas produtoras de mel num ambiente como o nosso. Só isso que eles queriam? Só isso, queriam tudo. Acontece que durante o processo, pelo menos é o que está registrado, durante esse processo de cruzamentos controlados, uma pessoa desavisada foi lá e abriu as colônias. Porque quando a gente faz o cruzamento controlado, você fecunda a rainha e prende ela dentro da colmeia. Não deixa ela voar quando ela está virgem para fazer o voo nupcial. A gente só faz fecundação artificial em laboratório. E dizem que uma pessoa desavisada foi lá, viu que estava fechada a parte para a saída da rainha e liberou as rainhas virgens, que fizeram cruzamentos, e aí foi essa expansão que vocês conhecem. Deu no que deu. Deu no que deu. Mas você volta outra oportunidade para contar essa história para nós. É longa, né? Tem que ser. Tá bom. Muito obrigado por ter vindo aqui, foi um prazer te receber. O prazer é todo meu, estou à disposição quando vocês quiserem. É um prazer estar e compartilhar isso. Eu sou apaixonada pelas abelhas e eu acho que quanto mais informações nós tivermos, principalmente das brasileiras, vai ser mais fácil a conservação. Ok. Agora nós fazemos um pequeno intervalo e depois seguiremos com a nossa entrevista, a nossa segunda entrevista desse programa. Você fica constrangido quando encontra uma pessoa com deficiência? Então, está na hora de mudar. Deficiência não é doença e essas dicas são para você. Risque do seu vocabulário palavras como surdo-mudo, surdinho ou mudinho. Use a palavra surdo para se referir a pessoas que não ouvem. Mesmo que o surdo esteja acompanhado de um intérprete, fale sempre dirigindo-se a ele e não ao intérprete. O surdo pode se comunicar com você por meio da linguagem de sinais, da escrita ou pela linguagem labial. Neste caso, fique de frente para ele e fale pausadamente. Nos eventos promovidos por órgãos públicos, os surdos têm direito à presença de um intérprete. É um direito garantido por lei. Cidadania é saber conviver com as diferenças. Muito bem, estamos de volta para a segunda entrevista do programa de hoje. Agora nós conversaremos com a professora Monalisa Sampaio Carneiro. Ela é graduada em Engenharia Agronômica na Universidade Federal da Bahia. Fez mestrado em Ciências Agrárias na Universidade Federal da Bahia, também em Fruticultura Tropical. E fez doutorado em Genética e Melhoramento de Plantas na Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz, em Piracicaba, Exalc-USP. E atualmente é professora na Universidade Federal de São Carlos, Campos Araras, onde coordena o Laboratório de Biotecnologia de Plantas e o Grupo de Estudos em Biotecnologia de Plantas. Monalisa, boa noite, é um prazer muito grande te receber aqui. E eu gostaria que ela vai falar para nós hoje sobre transgênico. O que é transgênico, Monalisa? Boa noite. Boa noite, Osvaldo. Boa noite, Isabela. Boa noite a todos. É uma grande satisfação estar aqui para falar de um tema tão polêmico quanto transgênicos, né? E no início eu gostaria de fazer uma divisão conceitual de o que é organismos geneticamente modificados e o que é transgênicos, né? Organismos geneticamente modificados é quando você usa uma técnica de engenharia genética para alterar um segmento de um gene. E transgênico é quando você usa também técnicas de engenharia genética, só que você usa um gene que não é daquela espécie. É como se eu pegasse um gene de milho e introduzisse em alface, por exemplo. Isso seria um transgênico. Okay. Isso, então, essa é a diferença básica entre as duas conceituações. Eu queria que você falasse um pouquinho para a gente, porque existe toda uma discussão, aí você mesmo disse da polêmica. Transgênico é bom ou é ruim? É uma pergunta bastante interessante e polêmica, né? Se a gente olhar do ponto de vista da agricultura brasileira, né, nós somos o segundo país no mundo que adota essa tecnologia de transgênicos, né? Só perdemos para os Estados Unidos. Hoje o Brasil tem quase 41 milhões de hectares que são plantados com lavouras transgênicas, né? Principalmente soja, milho, algodão. E
E os Estados Unidos é o país que mais adota essa tecnologia nas suas lavouras, né? A rigor, não existe um estudo que comprove que os transgênicos eles são maléficos à saúde humana, mas existem questões relevantes que são discutidas ainda do ponto de vista ambiental, né? Veja, eu tratei aqui só de transgênicos voltados para plantas, né? Mas eu vi a discussão anterior sobre o destaque da semana, que é a questão da dengue, né? Se a gente levar em consideração, a gente tem essa tecnologia de organismo geneticamente modificado como uma alternativa a solucionar a médio e longo prazo a questão da dengue. Recentemente, o Brasil liberou, através da CTN-Bio, que é a Comissão Técnica Nacional de Biossegurança, uma tecnologia de um inseto que é modificado geneticamente para que possa ajudar a controlar a dengue. Então, como é que acontece? O macho da dengue, né, ele simplesmente, quando esse macho tem engenheirado, que é modificado geneticamente, quando ele é solto no ambiente e ele encontra uma fêmea que não é engenheirada, é uma fêmea nativa da dengue. O macho do Aedes. É isso? Do Aedes, exatamente. Entendi. E quando eles se acasalam, os descendentes, os filhos desse acasalamento, eles não chegam à idade adulta reprodutiva. Então, de certa forma não, seguramente você não terá a próxima geração. Isso diminui a quantidade de disseminação desse mosquito e, a longo prazo, né, isso pode vir a resolver a questão da dengue, o controle da dengue. Isso parece um universo irrestrito, né, de possibilidades que eu gostaria de lhe perguntar a respeito, mas antes, porém, vamos ver, houve uma tomada externa do nosso pessoal aqui da Câmara em relação ao laboratório, às atividades que a professora Mona Lisa desempenha na Universidade Federal de São Carlos, no Campos Araras, e nós vamos aproveitar agora e dar uma olhada nessa matéria. Professora, quais são as atividades desenvolvidas aqui no laboratório da UFSCar? No nosso laboratório, que é chamado de Laboratório de Biotecnologia de Plantas, são várias as atividades relacionadas à biotecnologia, né? Dentre elas, por exemplo, o estudo de marcadores moleculares para a parte de seleção genômica de plantas. Além disso, existe um processo de estudo para transgênicos, que vai desde da parte da cultura de tecidos, da embriogênese somática, até a obtenção da planta transgênica em si. Aqui no nosso laboratório, a gente tem um conjunto de pessoas que trabalham, que vai desde a iniciação científica até alunos de graduação e pós-graduação. Como a construção gênica é acondicionada? Então, os genes que nós trabalhamos para a transgenia de plantas são acondicionados em freezers menos 80 graus. Então, aqui a gente tem eu vou abrir para mostrar para vocês como se dá o acondicionamento desses genes. É um freezer menos 80 graus, então a gente acondiciona todas as amostras dos genes que trabalhamos em caixas como esta. E nessas caixas a gente encontra tubinhos como este, onde a solução gênica, a construção gênica é acondicionada. Então nessa sala a gente armazena os genes isolados, todos os genes e construções de interesse que nós temos. O prazo de armazenamento nesse freezer é indeterminado. Então, após a construção, nós podemos armazená-los aqui e a partir daqui partir para todo o restante do processo de transgenia das plantas. Bom, aqui nós temos alguns discos foliares que ele vem de um palmito de cana-de-açúcar. Esses palmitos, eles são retirados do campo de cana, daqui do PMGCA, ou até mesmo da casa de vegetação. Posteriormente do campo, quando ele chega aqui no laboratório, eles passam por meio de asepsia, onde eles são externamente limpos, né? Nós retiramos as partes externas, limpamos com hipoclorito, com álcool 70, fazemos toda uma limpeza para posteriormente ele chegar aqui no fluxo laminar. Então, aqui no fluxo laminar, nós vamos cortá-los. Bem nessa parte é onde fica o meristema apical e as folhas mais jovens. Após a retirada dos calos do fluxo, eles vão vir até a sala de crescimento, onde eles ficam com a temperatura ideal. Eles são armazenados em caixas, porque eles precisam ficar no escuro, e são trocados
com frequência de meio de cultura. Posteriormente, eles vão vir para frascos com um meio MS suplementado e vão se regenerar em plantas. Aqui também eles ficam com um fotoperíodo de 16 horas e com a temperatura ideal, que são de 27 graus. Então, assim, um dos processos para a gente obter o transgênico é a validação, se realmente aquela região que eu gostaria de inserir no meu novo organismo, ele realmente está lá. Como a gente faz isso? A gente faz uma validação, tem uma fidelidade genética. Para isso, eu preciso comparar o indivíduo que foi transformado do que não foi. E para isso, tem alguns equipamentos que são utilizados. Um deles é um termociclador, onde eu pego aquela região, a região do genoma inteiro, e vou cortando ela na região que eu quero para ver se aquela região está realmente inserida no gene. Isso a gente faz com esse equipamento. Na fidelidade genética, onde eu comparo a cana que não foi transformada com a transformada, eu uso o meu equipamento de PCR e depois eu passo essa minha amostra que foi cortada numa máquina, num equipamento desse, onde eu vou conseguir visualizar em fragmentos se está ou não aquela região inserida no novo genoma. Saindo daquele equipamento, eu visualizo fragmentos. Esses fragmentos vão me dizer se estão ou não inserido o gene na nova variedade. Esse é um processo que é bastante importante na transformação, porque eu preciso realmente verificar, ter certeza que a transformação foi efetivada. E é a partir dessa técnica de marcadores moleculares, onde eu consigo ter uma marquinha que me diz se está ou não inserido o novo gene. Aline, o que a gente encontra nesse processo? Após as canas saírem dos frasquinhos que são encontrados lá na sala de crescimento, elas são aclimatadas e ficam aqui na casa de vegetação, onde elas recebem também a temperatura e o substrato ideal. Muito bem. Mona Lisa, a respeito dessa perspectiva, né, enquanto ação. Primeiro, eu gostaria de saber quantos % representa no milho, por exemplo, na agricultura brasileira hoje de transgenia. E segundo, quais são as perspectivas que você vê para isso, para essa atividade de transgenia no Brasil? Bom, eu acho que o Brasil, vou começar pelo final, né? Acho que o Brasil segue uma tendência mundial, que é, a cada ano você tem um incremento em área plantada no mundo que adota essa tecnologia de transgênicos de 8% a 10%. E o Brasil não fica fora disso. Hoje no Brasil os números da safra de 2014 são milho ocupado, 93% da área plantada de milho no Brasil vem de lavoura transgênica. Então, muitas vezes a gente vai lá, compra nosso óleo de soja e acha que nosso óleo de milho ou de soja não é transgênico. Na verdade, se a gente olhar no rótulo e a gente vai descobrir lá um triângulo amarelo com uma letra T preta, a gente vai descobrir que aquela é uma indicação de que aquilo é transgênico, é derivado do transgênico, né? Depois a gente tem soja com 82% da área, e seguida, em último lugar, de algodão, 66% da área plantada de algodão no Brasil já é de algodão oriundo de algodão transgênico. Um dado bastante interessante, né, que a gente imaginava que só grandes culturas, né, como milho, soja, algodão, pudessem adotar ou desejar essa tecnologia. E uma coisa interessante é que uma cultura que tem um caráter muito mais de pequeno agricultor, também tem um evento transgênico, que é no caso o feijão. Recentemente, há cerca de 2 anos atrás, a CTN-Bio aprovou o primeiro feijão transgênico do Brasil, que é resistente a um vírus, que é um vírus do mosaico no feijão, que é uma doença bastante importante. A gente pode dizer que pode-se ter um controle? Porque assim, você diz, 93% da área plantada de milho é transgênica, né? Esses 7%, eles estão isolados, eles estão... porque assim, a gente acabou de ver com a professora Roberta aí da questão da polinização, que pode ser pelo vento e tal. Isso não vai se misturando? Como é que fica essa questão? Né? Sua pergunta é sobre fluxo gênico, né? Será que eu posso misturar o pólen de uma planta não transgênica com a transgênica? É claro que sim, né? E isso depende de como dar-se-á a prática agrícola, né? Então, se você faz campos de isolamento, as áreas de cultivo ficam isoladas de áreas de pequenos produtores ou de áreas de criação crioulas, né?
É possível que sim. Mas, em linhas gerais, a longo prazo, naturalmente, a grande área plantada de milho e soja no Brasil será transgênica, né? Hoje, inclusive, passa na CTN-Bio um novo evento bastante importante para o Brasil, que é uma solicitação de liberação comercial do primeiro eucalipto transgênico do Brasil. Isso está tendo uma repercussão bastante grande, porque, voltando aí, conectando com o que a professora Roberta falou, né, sobre as abelhas, é que 80% do mel brasileiro, ele tem uma certificação orgânica, ele é considerado orgânico, né, mel comercial. E nessa quantidade, 1% desse mel, estudos mostram que vem de eucalipto, do pólen de eucalipto, né? Então, significa que se esse evento for, de fato, liberado comercialmente, a gente tem um potencial de contaminação desse mel orgânico. Então, toda forma de obtenção de mel ou plantio de eucalipto tem que ser zoneado para que você possa separar, permitir que de fato a gente tenha um mel orgânico garantido e que os produtores de eucalipto tenham o seu eucalipto transgênico. Eu acho pouco provável. Precisamos doutrinar essas abelhas da professora Roberta, fazendo com que elas polinizem coisas específicas. Essa é uma etapa que daqui a 100 anos talvez a gente consiga. GPS para as abelhas. Para as abelhas, por que não? Professora Mona Lisa, foi um prazer muito grande. Isso é um assunto que é inesgotável também, assim como o próprio estudo. Agradeço muito a sua presença, foi um prazer muito grande recebê-la aqui. Eu que agradeço e convido vocês e toda a comunidade a conhecer nosso laboratório e nosso grupo de estudo na UFSCar. Muito obrigada. Que nada. Isabela, foi um prazer novamente. Boa noite. Obrigada, boa noite a todos, a todas. Até mais. Até mais, então está combinado. Nos vemos na próxima sexta-feira aqui no mesmo NET TV Canal 4. Tchau.